No dia 31 de outubro, relembramos o dia da Reforma Protestante. Este último devia ter sido especial devido aos acontecimentos que o antecederam. Um Papa aparece apoiando um pecado, enquanto um, entre aspas, pastor, vai muito mais além, querendo atualizar a Bíblia para validar este pecado. Enquanto isso, a cristofobia aumenta e se torna cada vez mais violenta em várias partes do mundo. Este é o assunto deste vídeo: o Papa, o pastor e a distorção da realidade. Eu sou Olis B. Silva, sou autor do blog Cepad, que pode ser encontrado no endereço cepad.blogspot.com. Não iremos falar neste vídeo do qual o pecado ou o assunto que levou o pastor a mencionar essa atualização das escrituras, porque eu já escrevi em nosso blog um texto bem longo onde eu abordo, entre outros temas, este. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo ou aqui embaixo e você pode conferir o que escrevemos lá no nosso blog. O Papa, como autoridade religiosa, não deve, de forma alguma, incentivar as pessoas à prática do pecado. Ele, entretanto, parece estar muito mais preocupado com o incêndio na floresta amazônica do que com o incêndio nas igrejas. Parece estar muito mais preocupado quando dizemos que determinados pecados não devem ser praticados do que quando cristãos são mortos até mesmo dentro das igrejas. Um pastor sugerir a atualização das escrituras para assim acomodar o pecado é justamente o oposto daquilo que ele deve fazer como ministro da palavra de Deus. Assim presenciamos uma verdadeira distorção da realidade. Pessoas que deviam estar praticando por seus papéis algo, está invertendo os valores e indo em direção contrária. Estão indo contra as crenças que professavam defender e assim colocam sua mensagem em descrédito. Em lugar de estarem defendendo os cristãos das violências que vêm sofrendo, estão defendendo pautas político-sociais, coisas que apenas aqueles que estão no meio político deviam se preocupar, e eles deviam se preocupar com a vida espiritual dos fiéis e com a salvação daqueles que se perdem. Estão assim se afastando do Evangelho de Cristo e defendendo o passageiro em lugar do eterno. Paulo, em sua carta aos Gálatas, começa dizendo que Cristo morreu para nos desprender das coisas deste mundo mal, para nos desarraigar, para que não estejamos preocupados demais com as coisas que aqui ocorrem, também para nos lembrar que agora estamos firmados na oliveira. Continua escrevendo a partir do verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Todas as vezes durante a história, em qualquer época e em qualquer lugar, que tentaram atualizar as escrituras, entre aspas, ou torcer o ensinamento das escrituras, o resultado sempre foi de confusão e de pessoas que se afastam cada vez mais de Deus. Há muitos exemplos no mundo para vermos e aprendermos que não se deve, de forma alguma, torcer o ensinamento das Escrituras para adequar qualquer época ou motivo. O dia 31 de outubro foi o dia em que Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja e assim deu início à Reforma Protestante. Uns 5 anos após, em um dos seus sermões, Martinho Lutero disse, abre aspas, o guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho, e o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Isto os surpreende?
Lembrem-se de que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que dia a dia desviar e violar almas recém-nascidas no batismo, cristãos jovens, almas tenras, noivas virgens, puras e consagradas a Cristo, considerando que o mal é feito espiritualmente e não fisicamente como num bordel, ninguém o observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Assim os convidamos para reafirmarmos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Sola Escritura. Enquanto o Papa e esse pastor está preocupado em liberar pecado para os fiéis, a perseguição aos cristãos se acirra. Esta semana tivemos um caso na França, onde pessoas foram feridas e mortas dentro de uma igreja, dentro da Catedral de Notre Dame, e, enquanto isso, lá nos Estados Unidos, uma igreja batista foi incendiada. A perseguição aos cristãos se acirra e não é aliviando o pecado que ela vai findar. Ao contrário, ela vai piorar, porque os verdadeiros cristãos encontrarão oposição até mesmo junto aos seus irmãos. Encerro esse vídeo por aqui. Que a paz e a graça de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Apenas para citar a referência, os textos que eu li, tanto escrito por Martinho Lutero, como ler o texto de Cambridge, foram retirados deste livro, que eu estou lendo no momento, do pastor Renato Vargens. Felicidades para vocês.